Fala aí pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Vamos falar um pouco do BTC, né? Deu uma queda aí generalizada e eu vou fazer uma análise aí mais voltado para quem é buy and hold no BTC, tá? Porque eu estou analisando aí um gráfico semanal, então a nossa referência aí é bem macro mesmo, tá pessoal? Justamente para poder fugir essas quedas que acontecem aí no meio desse movimento macro e na verdade a gente tem que entender o que isso representa, né? Do ponto de vista de análise gráfica e a ótica da leitura do preço, tá? Do preço somente. Bom, pessoal, isso aqui é um gráfico semanal do BTC, tá? Então, a gente está analisando o BTC desde 2017, tá? Eu não tenho aqui toda a série dele, mas desde 2017 já é suficiente para eu poder tentar explicar para vocês como é que a gente faz uma análise aí mais macro do BTC para entender se essa queda que está ocorrendo ela diz respeito realmente a uma mudança de tendência macro do ativo, né? Ou se simplesmente é um comportamento natural do preço. Vamos entender isso aí, tá? Então aqui a gente tem o Bitcoin aqui em 2017, na faixa de $2.800, tá? Bom, independentemente dos motivos que foram fundamentos para poder o preço subir ou descer, a gente não vai analisar isso, tá, pessoal? Vou analisar somente o comportamento do preço. Pouco importa quais são os motivos aí que demandaram a movimentação do preço, tá? Não importa o motivo, eu quero saber só o que o preço está fazendo, tá? Independentemente das razões pelas quais ele está fazendo. Então tá, então ele está aqui em 2017, o ativo dá uma pernada, certo? Por alguma razão aqui na faixa dos $19.600, ele para de subir, tá? Marca uma região de topo, onde ele parou de subir, certo? A gente tem uma região de fundo aqui embaixo e uma região de topo aqui em cima, beleza? Por alguma razão, não sei qual, não importa, mas o preço ele começa a fazer uma queda aqui e entra numa tendência de baixa, ó. Tá vendo? E aí ele vem testar o que, pessoal? Vem testar o fundo anterior, ó. Esse fundo aqui que ele deixou, tá? Quando isso acontece, existe um comportamento que a gente vai rastreando dentro do mercado, que é os padrões, tá? Os padrões em que o preço se comporta, o mercado se comporta. Existe um padrão por trás de tudo isso. E não importa, pessoal, o preço pode estar sendo movimentado por algoritmo, enfim, ainda que seja por algoritmo, ele está sendo executado uma ordem de um ser humano, tá bom? Mas o preço vai nos dizer isso. Vamos lá. O mercado, quando ele testa um fundo anterior, para quem conhece um pouquinho aí de análise gráfica, sabe que existe um padrão nesse comportamento esperado, né? Não é uma regra, é somente um padrão, em que o preço vai testar o suporte, ele tende a segurar. Existe um padrão nesse comportamento, ok? Então, o que vamos observar se esse padrão ocorreu, tá? Ok, respeitou o padrão. Isso era o que a gente estaria esperando, que é o padrão. O que estiver fora do padrão, o que acontece? Se ele não segurar nesse suporte, a gente vai chamar isso de que houve uma falha quando ele joga para baixo. Ó, falhou no suporte. Ou seja, o padrão não foi respeitado. O mercado, por alguma razão, não respeitou aquele padrão. Não é obrigado a respeitar padrão nenhum. O mercado faz o que quer. E... Bom, pessoal, conforme eu estava falando, né? A gente aguarda que o preço respeite um determinado padrão, tá? Aqui no caso, o ativo ele respeitou o padrão, né? Você observa que o ativo ele segura aqui nesse suporte, tá? Volta a subir, tá? Não estou falando de tendência ainda, mas ele volta a subir, tá? Porque a tendência, a nossa referência é essa, é esse topo e esse fundo. A tendência ela só começa a hora que esse topo já é rompido, certo? Porque aí sim eu tenho o quê? Um pivô de alta, igual aconteceu aqui. Então, veja, ó. Então, quando o preço marca um topo e marca um fundo,
a gente espera que ele, nessa situação em que ele não dá continuidade na alta, ele entra em tendência de baixa e começa a devolver toda aquela alta, nesse contexto a gente espera o seguinte, que o preço respeite o suporte. Existe um padrão no comportamento desse preço. E respeitou? Respeitou, ele subiu. Por alguma razão parou de subir, voltou a cair. Ó, testou a região de suporte, ó, segurou, respeitou o padrão novamente. Por alguma razão voltou a subir, certo? E nessa ocasião ele volta a subir e mantém o quê? Uma tendência, ó. Faz um pullback, dá uma outra pernada, faz um pullback e aí ele rompe o topo, ó. Tá vendo? Aí ele rompe o topo. Rompeu qual topo? Esse topo aqui, ó. Opa! Então agora sim, a gente está diante do quê? De uma tendência de alta macro. Por quê? Ele rompeu o topo anterior, ó, rompeu esse topo aqui e rompeu esse topo aqui. Então observa que quando ele faz uma tendência macro, né, no caso, ou pode ser micro, ele faz um padrão. Qual padrão? Ó, sempre vai ser assim. Isso sempre vai ser assim. Por alguma razão, ele vai fazer um retorno e vai voltar a subir. Quando isso vai acontecer, não dá para saber, mas sempre acontece. Ou ele acontece de uma forma assim, ou ele acontece de uma forma mais lateral, ele acontece. Tá? É um comportamento natural do preço, é um comportamento natural do preço. A gente não sabe quando vai acontecer, a gente sabe que acontece, mas não dá para saber quando. Tá? Então, quando ele rompe um topo anterior, certo? Que ele demonstra que ele está fazendo um pivô de alta, qual que é o padrão esperado depois disso? O padrão esperado é que em um determinado momento a gente espera que o preço retorne para aquela região que foi rompida, tá? Para que aconteça o quê? A troca de polaridades que a gente chama na análise gráfica, né? Então a gente observa que isso aconteceu. Então imagina só, o mercado sobe, tá? Marca uma região de topo, não consegue dar continuidade na alta, faz um topinho duplo aqui, entra em tendência de baixa. Isso é anual, tá, pessoal? Olha a queda anual aqui, ó. Isso aqui é anual, tá, ó. Cada coisinha desse aqui é um ano. É um ano, né? Então isso aqui é um movimento no ano, de 2022. Né? Olha a queda que teve, ó. Né? Então, em 2022 começa uma queda forte do Bitcoin, o cara fala, meu, acabou a moeda. E agora? Acabou com tudo? Vou vender? Não sei o quê, né? É uma queda de... Ó, uma queda de 76%, depois de uma alta de 1.000 e poucos por cento, 1.600%. Aí caiu 70 e poucos por cento. O sentimento aqui era realmente, por alguma razão, algum medo dos investidores, eles começam a fazer liquidação, ou por especulação, ou realmente movido por algum sentimento de pânico, porque a moeda está perdendo a credibilidade, ou porque aconteceu alguma coisa, o software dela não foi instalado da forma que foi instalado, mas foi instalado depois, né? Aí, pô, beleza, aí gera queda. Né? Aí se você olhar só o preço, independentemente do motivo, você fala, pô, estou diante de uma queda dessa, o que eu olho para o gráfico e falo, qual que é o padrão que é esperado? Não é que vai acontecer, tá? E deixar bem enfatizado isso. Não tem como saber o que vai acontecer. A gente só sabe que existe um padrão e a gente está rastreando isso nas operações, identificando os padrões, certo? Então, cada operador identifica o padrão de um jeito. Tem um que identifica pelo preço, outro identifica pelo fluxo, outro identifica pelo 9.1, 8.2, enfim, cada um identifica de um jeito o seu padrão, né? Então, aqui no preço, veja, quando o preço começa a cair aqui, qual que é o padrão sobre a ótica do preço esperado, né? É esperado que ele teste o topo anterior que foi rompido, ó. Tá? Aqui o padrão foi respeitado? Foi, ó. Veja que 2020 ele dá uma pernada, depois 2021, 2022 ele corrige, segura onde, pessoal? Olha onde ele para de cair, ó. Topo anterior, certo? O topo anterior. E depois, ó, o que é esperado depois que ele testa o topo anterior rompido, a troca da polaridade? É que ele volte a subir. Se ele tiver tendência de alta, ele tem que voltar a subir. Ele confirmou o padrão aqui, confirmou, ó. Pivô de alta, pivô de alta, pivô de alta, né? E aí, ó, testou uma região de topo, ó. E aí, rompeu o topo? Opa, ainda não. Mas não desconfigurou toda essa alta. O movimento do preço se manteve.
em alta, a tendência se manteve em alta. Ó, ó o que ele faz aqui, ó. Ó, o back e rompe. Olha onde a gente está aqui agora. Olha onde a gente está aqui agora. Né? Fez o topo, renovou o topo histórico ali no 100 mil e pouco, né? Ó. E agora? Houve uma queda forte, houve. Ah, por causa da... Sempre a queda ou a alta sempre tem um lado de sentimento por trás. Isso é fato. Você entendeu? Mas eu não estou olhando a questão dos motivos, tá? Não estou olhando sobre esse aspecto. Eu estou falando sobre o aspecto do preço. Então, diante dessa queda forte do Bitcoin, né? Sobre a ótica macro, o que é esperado? É esperado que ele venha testar essa região de 70 mil, né? O topo anterior, essa região aqui, tá? 71 mil, tá? Então, pode vir mais queda para baixo? Pode. Vai acontecer? Não sei. Você entendeu? O que dá para saber é o seguinte, se ele continuar caindo, a hora que ele chegar aqui, eu espero um determinado padrão no comportamento do preço. Porque se a tendência de alta se mantiver, o que é esperado é que o preço caia, venha testar essa região dos 75 mil e volte a subir. Isso é o padrão que é esperado. Tá? Vai repetir? Não sei. Se ele falhar, se ele fizer isso aqui, pessoal, ó, que aí mudaria o contexto macro, ele vir testar essa região. Em vez dele dar continuidade na alta, ele falha e continua caindo. Vem eventualmente testar essa região de suporte aqui, junto com essa LTA aqui, ó, do canal de alta. O preço pode bater aqui? Pode. Desconfigurou ainda, na minha visão, a tendência macro de baixa? Eu ainda não vejo, porque está dentro de um canal. Agora, se ele perde esse canal e aí vem para baixo, aí sim, pessoal. Aí realmente o preço está nos dizendo que ele vai cair mais. Ele está querendo cair mais. Por que ele está querendo cair mais? Porque ele mantém um padrão de baixa, né? Então, essa queda aí, tá? Eu não vejo que os fundamentos do BTC mudaram em função dessas polêmicas de meme coin e tudo mais, né? A tecnologia por trás do Bitcoin ainda se mantém, em que pese a questão da computação quântica, mas isso ainda tem que ser, ainda acho que isso tem que ser melhor analisado. Mas do ponto de vista de preço, se o Bitcoin vier testar aqui a região de 70 mil reais, ele vai dar uma oportunidade de compra para quem está acreditando que o preço vai respeitar o padrão. Aí o cara compra na pedra, compra nessa região, você entendeu? Se ele respeitar o padrão, beleza. Se ele não respeitar o padrão, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó, para baixo, pessoal. Aí complica, né? Complica. Então, por enquanto, pessoal, é uma queda forte no BTC? Independentemente das razões que motivaram a queda, o preço está nos dizendo o quê? Que é um comportamento natural do preço, tá? Do mercado. Independentemente dos motivos que estão sendo considerados para essa queda. O preço está nos dizendo o seguinte, cara, estamos diante do comportamento natural do preço. Se você é buy and hold, isso é para quem buy and hold. E está olhando, buy and hold é o cara que segura aí 5 anos, 6 anos o ativo. Entendeu? Que pretende segurar o ativo para 5, 6 anos, né? Para buscar realmente essa valorização do ativo, né? Macro. Né? Então o cara que está buy and hold segurando ele aqui desde 2019, desde 2020, fazendo novos aportes, ou o cara que entrou ano passado, né? Agora, o cara que comprou aqui, comprou errado, né? Comprou errado. Ele não tem noção gráfica para ele poder ver que ele pode estar comprando um topo, né? Ele pode estar comprando um topo. O mercado em nenhum momento aqui ele falha na tentativa da continuação da alta, ó, lateraliza, e aí ele vem fazer essa queda, ele perde essa lateralização aqui, vem fazer essa queda aqui, mas é um comportamento natural do preço. A tendência macro ainda se mantém, né? Então, só. Quem é buy and hold, na faixa de 73 mil aí é compra, pessoal, tá? Para quem gosta de comprar na pedra, embora, vou deixar claro, a estratégia que eu costumo usar normalmente, tá? Eu não deixo na pedra, ok? Porque é aquela coisa, o ativo pode vir reto, né? Vou deixar aqui na pedra, né? Aí eu vou comprar aqui, eu vou colocar o stop aqui. Não faz sentido para mim, tá, pessoal? Então eu não faço isso, mesmo sendo um buy and hold.
tá? Eu espero, porque às vezes o que está barato pode ficar mais barato ainda, né? E aí depois que ele volta, tá? Isso é uma situação que pode acontecer, tá? Porque a gente está dentro de um canal, ó, de alta macro, né? Se perder esse canal, aí zicou, macro falando, né? Agora, aqui, eu esperaria o ativo chegar nessa região, se for o caso, e aí aqui sim procurar um sinal de que os compradores estão querendo retomar a compra e puxar o preço para cima, né? Aí eu tento pegar um sinal aqui, né, que o mercado respeitou o padrão, ou seja, eu não estou atrás de um padrão, então assim, vou deixar aqui na pedra, eu acho precipitado, tá? Eu espero o mercado vir, bater nessa região, me dar um sinal objetivo de que os compradores se interessaram para essa região, e aí eu penso em compra, se o padrão mudar, ou seja, eu preciso que ele comece a fazer um padrão de alta, porque se ele se mantém fazendo um padrão de baixa, aí não tem como comprar, né, pessoal? Porque está caindo. Então, tem que esperar mudar a tendência. A hora que muda a tendência, a gente compra. Porque o que está caindo, está barato, pode ficar mais barato ainda. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Quem é buy and hold aí, vamos acompanhar a movimentação do preço. Vamos ver se vai testar essa região dos 72 mil aqui. Tá? 72 mil, 73 mil. E aí aqui a gente vê o que acontece. Beleza, pessoal? Forte abraço aí. E segura a onda. Buy and hold tem que segurar agora. Tem que fazer. Até mais, pessoal.